Boa noite a todos. Muito bem, hoje, 10 de maio de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar, dar continuidade ao capítulo 23, Estranha Moral. O item será abandonar pai, mãe e filhos, tá? Mas vamos iniciar com a mensagem 149, titulado Propriedade, do livro Caminho, Verdade e Vida. É uma citação de Mateus. Esse versículo aqui é aquele encontro de Jesus com o jovem, e o jovem queria seguir Jesus. E Jesus diz: vai, vende tudo que tu tem e volta. O jovem até hoje não voltou. Jesus queria mostrar para ele que não dava ainda para seguir Jesus, porque ele era um jovem muito agarrado às coisas materiais. Por isso que a mensagem titulada Propriedade é o capítulo 19, versículo 22. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. O instinto de propriedade, olha como ele coloca, instinto. O instinto de propriedade tem provocado grandes revoluções. O instinto é mau, não, em absoluto, mas é algo que você faz sem raciocinar. Então, nesse processo do ter coisas, você não raciocina, você quer ter. Faz a coisa meio que no automatismo, entendeu? Sem parar para pensar que... Gente, a gente precisa se manter na terra, isso é um fato, mas só isso, nem mais nem menos. E às vezes a gente perde a linha do raciocínio, a gente fica escravizado realmente. O instinto de propriedade, ele tem provocado grandes revoluções, ensanguentando os povos. Quantas mortes, quantas guerras, por conta de petróleo, por conta de ouro. Nas mais diversas regiões do planeta, respiram homens inquietos pela posse material, ciosos de suas expressões temporárias, porque é temporário, dinheiro é temporário, e dispostos a morrer em defesa do dinheiro. Não tem casos que você mata alguém para ficar com dinheiro? Isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir. Com esta argumentação, não desejamos induzir a criatura a esquecer a formiga previdente, que a formiga ela garante o inverno dela, ela trabalha. Adotando por modelo a cigarra descuidosa. Pegou a história que nós conhecemos, a fábula exatamente da cigarra e da formiga. Então, não podemos esquecer a formiga que trabalhou, que realizou seu trabalho, enquanto a cigarra estava bem cantar. Depois a cigarra ficou morrendo de frio e não tinha o que comer. Apenas convidamos a quem nos lê, diz Emmanuel, examinar a precariedade das posses efêmeras, rápidas. Cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como uma força de elevação. O homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele. Ou seja, o meu tesouro, o que eu possuo, é que eu carrego na minha alma. As coisas materiais eu não tenho como possuir, porque eu não vou levar.
Vou repetir. O homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo espiritual de sua vida. Tem até um ditado assim: menino fulano como é que diz? É tão pobre, tão pobre, tão pobre que ele só tem dinheiro. Olha como uma coisa toma uma outra versão. Tudo que se relaciona com o exterior, como sejam, 2 pontos, criaturas, paisagens e bens transitórios, tudo isso pertence a Deus. Porque Ele diz para onde vai. Se Ele quiser tirar tudo da tua mão, Ele te tira desse meio. Ele é que é o administrador. Ele que na verdade é o dono. Nós somos os administradores, inclusive do corpo. Por isso é que ele diz aqui: tudo que se relaciona com o exterior, como sejam criaturas, todos os corpos, criaturas, criação, paisagens e bens transitórios. Porque a paisagem, se ele quiser mudar, ele também muda. Tudo de lugar. Basta vir um tsunami, um terremoto. Aí já é do homem, né? Pertencem tudo a Deus, que Ele lhes concederá de acordo com os seus méritos. Então não pensa que é um mérito você nascer na abundância do dinheiro. Isso não é mérito, isso é prova. E também não pensa que é desgraça, que é uma punição ter nascido na pobreza. Na pobreza. Isso é expiação ou uma prova. Na miséria é expiação. Foi o abuso de ontem, aprendendo hoje na dor extrema. E por escolha. Tudo por causa do livre-arbítrio. Que Ele os concederá de acordo com o mérito. Essa realidade sentida e vivida constitui brilhante luz no caminho. Essa realidade sentida, vivida, constitui brilhante luz no caminho, ensinando ao discípulo, ao estudante, a sublime lei do uso. Então, eu uso os bens, mas eu não sou usada pelos bens, porque é diferente. Eu ser usada pelos bens, eu sou escravizada a ele. Eu sou escravizada a ele. Ele me domina, não é eu que o administro. Para que a propriedade não represente fonte de inquietações e de tristeza, como aconteceu ao jovem dos ensinamentos de Jesus. O jovem não foi mesmo, não. Vamos orar? Então, queridos amigos, vamos unir os nossos pensamentos, uma vez mais. Amor de nossa vida, nosso mestre querido, a lição é clara, a compreensão ainda é rasa. Custa-nos a entender a transitoriedade da vida terrena. Custa-nos ainda a entender que só possuímos aquilo que está em nós. São as conquistas da alma. Estar aqui hoje, reunidos, é porque já buscamos, Senhor, esse tesouro para a nossa alma. Essas lições, para que possamos compreender, aprender a viver a vida de forma mais simples, mas da forma que mais nos liberta, que mais nos alegra, que mais nos santifica, que mais nos traz paz.
Te rogamos, Senhor Jesus, que os bons espíritos que aqui já estão possam nos auxiliar no entendimento do estudo, aonde vamos tratar do assunto família. Abandonar pai, mãe e filhos. Prepara a nossa alma, Senhor, para as sementes que serão depositadas essa noite. Graça te damos, Jesus. Vamos então para o Evangelho. O Antigo Testamento, Decálogo, nós temos um mandamento: honra a teu pai e a tua mãe. E nós vamos ver mais uma vez Jesus intensificando essa informação. Nós sabemos que a constituição familiar sempre é construída por espíritos que necessitam aprender a se amar. Quando duas pessoas se amam e se planificam, elas não têm mais o que fazer uma com a outra. O trabalho já foi feito, o amor foi instalado. Mas quando existem duas pessoas que ainda têm repulsão uma pela outra, ou uma pessoa que precisa estender mais o seu amor, a misericórdia divina coloca embaixo do mesmo telhado. Então eu só convivo e vivo com pessoas que eu preciso aprender a amar de forma urgente. Por isso estamos dentro do mesmo teto, debaixo do mesmo teto. Então, se nós entendermos isso, já compreendemos o porquê que relacionamento familiar é difícil. Porque as brigas, as discussões, as divisões, porque um fica e outro não fica. Então, acho que a primeira coisa, se nós entendermos isso, já vai ficar muito mais fácil para a gente entender aonde estamos e saber como lidar com isso. Então, em uma família não tem afinidade, é muito raro. A massificação é de pessoas que precisam se ajustarem. Às vezes não existe um ódio, mas existe uma dívida, existe um débito. Eu preciso te devolver o que eu te tirei. Então são várias formas. Agora, o amor divino é algo tão maravilhoso que ele nos faz nascer e faz com que a gente não lembre de nada. Porque sem lembrar já dá pano para as mangas, imagina lembrando. Sem lembrar já é difícil, imagina lembrando. Então a lição é essa: quem está dentro do meu lar, quem convive comigo, são pessoas que eu preciso aprender a amar. Não é difícil. O caminho mais fácil é amar. O caminho mais difícil é odiar. O caminho mais difícil são as brigas, as discussões, as desavenças. O caminho mais fácil é o que a gente consegue ceder, porque acaba ali. Acabou ali, cedeu, acabou. Ninguém colocou mais madeira aí no fogo, lenha na fogueira, como diz. Desatou o nó e aperta um laço. E daqui a pouco mais nem laço. É porque você não se sente presa mais a ninguém. E como diz o nosso Senhor Jesus, a lei de justiça é: daí não sairás até pagar o último centavo. Você vê, isso é caridade, tá? Não é isso, não, deixa pra lá, depois tu paga isso. Não. Não vai te cobrar nada, não. Ele avisou: daí não sairás até pagar o último centavo. Que é a lei da ação e reação. É isso que a gente tem que entender. Antigamente era fácil unir todo mundo, porque nós tínhamos 9, 10, 12 filhos.
Hoje só tem 1, 2, tem que vir os agregados, que são os espíritos que teriam débitos resgate com a gente. Agora, essa nossa, por exemplo, eu vivi uma época, eu estou com quase 50 anos já, em que, por exemplo, mamãe teve 9 filhos, éramos 12, 9, hoje somos 8. Então, ali a gente tinha que dividir tudo, dividir a manteiga, dividir o café, dividir o pão, corta, divide, não tinha fartura para ninguém. Então nós já nascemos em uma condição que a gente aprendia a compartilhar, e a gente já entendia que o mundo não girava em torno da gente. Então a dificuldade nos ensinou muito, nos ensinaram muito. Então hoje nós temos uma grande dificuldade em nossa sociedade hoje, porque os pais têm 1, 2. Então isso já mostra para aquele espírito reencarnante que ele é o centro do universo. Ele tem muita dificuldade de lidar com o coletivo, porque ele não aprendeu. Por exemplo, eu me recordo que a minha mãe fazia assim, tem reunião na escola, fulano, vai acompanhar tua irmã. A gente se virava. Mamãe nunca foi na escola. Fulano, vai na taberna, compra isso. Chegou, tá errado, volta e troca. Mas mamãe, volta e troca. A gente aprendeu ao contato, ao convívio com o adulto. Então, o que a gente faz hoje com os nossos filhos? A gente coloca numa redoma. E protege demais. Então, é bom a gente fazer esse movimento. Nós devemos fazer esse movimento. Deixa essa criança se relacionar. Ensina a andar. Ensina a fazer as trocas. Ensina. Essa citação aqui é de Mateus. Olha como que Mateus anotou. Depois tem Lucas e depois tem Mateus e tem Lucas. Está alternando, Mateus e Lucas, Mateus e Lucas. Que ele pega a mesma passagem contada por cada evangelista. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Por isso é que é dentro de estranha moral. Mas, senhor, eu não estou entendendo. O senhor manda honrar pai e mãe, o senhor manda cuidar, agora o senhor manda abandonar? Te decide, o que o senhor quer que a gente faça? Vamos deixar quieto. Vamos pegar Paulo, o apóstolo Paulo. Lembra do apóstolo Paulo? Eu vou voltar aqui. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, Paulo deixou? Sua irmã, ele deixou? O pai dele, ele deixou? A mãe? A noiva ele não pôde ter, filhos ele não teve, as coisas de ordem material ele deixou tudo. E ele conseguiu receber o cêntuplo de tudo isso, que era a herança da vida eterna. Então, o que acontece? Deixar pai e mãe, olha só, quando ele encontrou com o pai dele queria que ele abandonasse Jesus e que o seguisse. E o pai dele disse assim, que ele tinha que decidir, ou entre o Nazareno, ou entre ele. E Paulo estava precisando muito da ajuda do pai. Ele precisava de uma casa, ele precisava de tratamento, ele estava com febre, meses caminhando no deserto. E ele olhou para o pai dele e disse: pai, nós dois precisamos de Jesus. Então, escolher Jesus é não abrir mão da moral cristã. Vamos pegar Francisco de Assis.
Francisco de Assis conviveu com um pai que era empresário, um grande empresário. Ele era comerciante de tecidos. O Francisco de Assis, Francisco Bernardone, ele trabalhava junto com o pai e era um menino, um jovem muito antenado, um excelente comerciante. Quando o país entrou em guerra, os jovens foram chamados e o Bernardone foi, jovem Francisco. Quando ele começou a ver a guerra, a morte, tudo aquilo, a ficha dele caiu. Ele disse, meu Deus, o que eu estou fazendo no planeta? Ele teve uma crise, um desmaio, uma febre. Quando ele voltou na sua essência espiritual do jovem João, que era a reencarnação de João. E ele mudou completamente. O pai odiou ele, porque o pai queria um empresário, não queria um filho dócil que servia a Jesus. Ao ponto do pai agredi-lo e dizer, inclusive essa roupa fui eu que comprei com meu dinheiro. Não por isso, meu pai, ele se despiu no frio e saiu andando. A mãe que saiu correndo com o manto para cobrir. Então, esse movimento não é uma questão de abandonar, em hipótese, nunca Jesus vai dizer uma coisinha dessa. Mas que a gente nunca venhamos a nos afastar da moral cristã, para muitas vezes anuir com, de certa forma, com comportamentos inadequados. Porque se o pai e a mãe estiver com Jesus, não tem como eu abandonar. Então, estar com Jesus, esse movimento, é de estar contido na moral cristã. Porque Paulo, nesse momento, não ficou com a agressividade, a vaidade, o orgulho do pai. Não era uma questão do pai, era uma questão de permanecer na moral cristã. Não vou abandonar a moral cristã, meu pai, para poder anuir com o Senhor. Mas isso não quer dizer, se o pai viesse a precisar dele, Paulo abandonaria, não. Paulo iria com Cristo, as suas atitudes, a sua conduta, a sua moral, ajudar o pai. Porque ele está com Cristo, não está presente com a figura no corpo dele, né? Estar com Cristo é uma questão de conduta moral. Vocês entenderam? Jesus não quer um grupo de pessoas seguindo. Já, todo mundo me seguindo, vem. Agora para o outro lado. Seguir, a gente tem que entender as palavras, interpretação. É uma questão de vivência. É uma questão de atitude. A gente vai dizer, sim, coração, para que tudo isso? Para que seguir? Gente, a gente não segue as lições de Jesus. Não. 2000 anos a gente não segue até hoje. Nós decidimos fazer as nossas escolhas. Tá bom, beleza. Chegamos aonde? Quem que está feliz? Quem que está pleno? Índice de depressão, ao monte. Gente, a depressão hoje está virando dor de cabeça. Isso não é uma coisa isolada. Não há quem não esteja passando. Todas as idades, todas as sociedades, tudo. Então, tá, legal. A escolha que nós fizemos nesses 2000 anos nos levou aonde? Então, será que ainda não deu para parar para pensar que não deu certo? Então, em verdade, esse movimento moral é que verdadeiramente nos traz paz. E é isso que a gente busca, é paz. A gente só quer ser feliz. A gente só quer ter tranquilidade. Mas, infelizmente, as portas que nós estamos batendo... Vocês entenderam esse abandonar pai, abandonar mãe? Vamos para o próximo. Esse quem já anotou foi Lucas. Então, disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade. Porque qual era a proposta de Pedro? Acho que era Pedro. Ele queria impor, está no Boa Nova, ele queria impor
a todos os seguidores de Jesus que abandonassem todo o seu dinheiro. Ele não entendeu quando Jesus falou para aquele jovem. Jesus só queria mostrar para aquele jovem que ele não tinha ainda condições de seguir Jesus, porque ele era um homem muito agarrado às coisas materiais. Não dá para servir a dois senhores. Então Pedro ouviu aquilo, Pedro já queria generalizar, já queria que todo mundo, se entrasse para ser um seguidor de Jesus, se tivesse dinheiro, tinha que dar tudo aos pobres para poder entrar. Começou a criar regrinhas. Jesus dá uma lição. Então Pedro está aqui, disse: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Olha o que Jesus diz para ele: digo-vos em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou a sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher. Aqui a palavra de Lucas, ele já colocou o quê? Que deixará, que ninguém deixará. Ele faz uma negativa agora. Entendeu? As traduções, vou voltar. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou a sua mãe, ou seus irmãos, ou a sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. Ele fala o mesmo que o nosso querido Mateus falou. Ele só fez inverteu aqui o nunca mais, mas é como se fosse assim, ele nega para depois afirmar. Entendeu? Então, é a mesma fala. Jesus, digo-vos em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, né? Ninguém deixará, e não vai ficar, esse ninguém vai ficar sem o reino de Deus. Você pega o início e une com o final. Ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, que ele não venha receber, já mesmo nesta vida, muito mais, e no século vindouro, a própria vida eterna. Aí vamos lá, Conceição, calma. Reino de Deus está onde? O templo de Deus é a nossa alma, que está desajustada, que está em barulho, que está inquieta. Por isso nós estamos nesse movimento desestruturado. O templo de Deus está... Então o reino de Deus está dentro de mim. Então essa pessoa que segue o Cristo, quando eu falo seguir, não é seguir no Instagram. Quando eu estou falando seguir, é seguir em atitude e em movimento. Quando eu estou fazendo esse movimento de seguir, eu estou com Ele. Eu estando com Ele, esse meu reino interior, eu passo a sentir, porque eu fico em paz. É que a gente ainda não conseguiu entender. Que a melhor escolha sempre é o bem, é o amor. Quando você fala em Jesus, é amor. A palavra-chave é amor, ama. Gritou, não grita. Xingou, não xinga. Bateu, não devolve. Traiu, perdoa e segue. Matou, perdoa e segue. Ficar preso é sempre a pior escolha. O Emmanuel, ele tem uma passagem dessa que ele faz uma outra conotação. Ele pega abandonar pai, abandonar mãe, abandonar irmãos, abandonar isso em nome do Pai, em nome de Jesus. Olha como Emmanuel pega essa passagem. Ele faz assim. Eu não me lembro, está na série Fonte Viva, não me lembro qual dele o livro, mas olha, ele tem uma cabeça, ele diz assim: quando nós estamos no mundo espiritual, às vezes nós estamos vinculados à nossa família espiritual. Mãe, pai, irmãos, esposa. Pensa aquele grupo no mundo espiritual que tu te sente em casa. E aí Jesus vai e te chama. Meu filho, eu preciso que tu volte à terra. Mas em meu nome, tu vai abandonar a tua família daqui. Para poder ir para lá. E reencarnar em um grupo que tu não tem afinidade nenhuma. Que tu olha e tu diz: cadê meu pai? Cadê minha mãe? Cadê meus irmãos? Cadê minha esposa? Cadê meu esposo? Estou só. E às vezes nós temos pessoas encarnadas que a gente conversa e a gente diz assim: gente, eu não tenho afinidade com ninguém da minha família. A impressão que eu tenho é que eu não sou daqui.
porque eu não sou desse grupo. Então, Emmanuel levanta esse ponto, esse movimento que nós fazemos de deixarmos a nossa família espiritual no mundo espiritual e mergulharmos em um planeta. Às vezes a gente vai a um planeta que a gente nunca reencarnou, para auxiliar. Então ainda tem mais essa linha de raciocínio. Tá difícil, gente? Tá dando, gente, para compreender? Tá dando todo mundo? Tem a 6, vamos só para a 6 porque o tempo já está acabando. Disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Ele primeiro quer ir lá e arrumar o dinheirinho, entendeu? Vou lá. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão no arado do trabalho, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Essa citação é Lucas. Linda essa passagem. Olha, é uma metáfora linda. Aquele que deseja trabalhar, mergulhar nessa plantação divina, se ficar olhando para trás, não vai não. Você vai estar sempre marcando ponto, marcando passo e não sair daqui. O que é estar sempre olhando para trás? Sempre querer reviver e viver o passado. Sempre querer se culpar. E nunca não fazer o movimento de hoje. Eu quero fazer esse movimento de mudar, mas eu não quero voltar a ser o que eu era no passado, não. Não quero mais não. Por isso essa fala dele: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Vou lá, vou voltar. Jesus lhe respondeu. Jesus é enigmático, né? Jesus não respondia para um ser humano, Jesus respondia para uma humanidade, para que hoje, 2000 anos, a gente possa aqui estar reunido estudando essa lição dele. Porque de uma lição de Jesus, de uma frase, tu tira um mundo dali de dentro. Quem quer que, tendo posto a mão no arado, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. O reino de Deus, lembra sempre disso, é uma construção íntima, é dentro de mim. E Jesus sempre deixou bem claro: eu vim para construir o reino de Deus no coração do homem. Quem nos enlouquece não é o outro, gente. Quem nos enlouquece somos nós. Essa perturbação que nós sentimos não é do mundo, é nossa. Essa tristeza, essa angústia, esse ódio, esse negócio, não é lá, é aqui. Então, em verdade, tudo está aqui dentro. Quando eu consigo ajustar aqui dentro, acabou. Eu posso conviver com qualquer ser humano. Então eu tenho que me preocupar, não é em ajeitar as pessoas para que eu fique bem. Eu tenho que me preocupar em me ajeitar para que eu entenda as pessoas. E sem me perturbar. O fulano é um louco, é um doente, é uma doente. Vai sofrer as consequências. Mas a doença é dele, não é minha não. Não vou surtar, não. Entendeu? Mas para isso é necessário a gente estar em sintonia com o bem, com o belo. E é um movimento de auto-amor, sabe? Às vezes a gente fala em autoestima, a gente pode até ter autoestima, mas não tem auto-amor. O egoísmo, você quer reter coisas. E sempre o melhor para ti. Nesse movimento, tu fica bem para melhor servir. Se um outro faz o mal e tu grita e berra, vai resolver alguma coisa? Vai ser dois doidos discutindo. Agora, se o outro guia, berra e tu fica na tua paz, vai ser o bem para os dois. Porque quando você grita, você faz com que o outro se comprometa mais ainda com a lei. Isso é só uma questão de evitar para que... Não, isso é uma questão de evangelizar-se. Porque evitar é calar. Pois é.
Não é calar, é evangelizar. Gente, o que diz o nosso Kardec? Que a nossa fé ela tem que ser raciocinada. Então, calar de uma forma irracional não vai resolver nada. Daqui a pouco vai explodir, tá? E vai ser um tsunami. Agora, a fé raciocinada, você sabe por que você vai calar. Você tem consciência. Isso é autoestima. Você não se permite destruir. Minhas irmãs, quantas patologias a gente adquire por conta do nosso sistema emocional? Câncer, úlcera, inflamação do ciático, eu é que digo. A gente vai adoecendo o corpo. Então, em verdade, nós sempre fazemos as escolhas equivocadas e erradas. Então, autoestima é eu não me permito enlouquecer por causa da doença do outro. Eu não me permito. Por quê? Porque eu me amo. E eu me amo é eu espírito, não é eu corpo. Entendeu? O corpo é minha veste, que eu tenho que apresentar legal. Mas eu me preocupo é com a minha essência. E que muitas das vezes a gente tem que se proteger. A gente tem que se proteger. O auto-amor é isso. Envolve a alma. Porque o que acontece? Às vezes você cuida muito do externo, da aparência, que tem que cuidar. Autoestima, né? Você tem que cuidar. Mas se acontecer algo na tua vida que venha te tirar do eixo, aquela parte externa acaba todinha. Você fica numa condição que você não consegue tomar banho. Então, o que a gente chama de autoestima é algo muito superficial. Quando a alma está bem, quando a gente cuida dessa essência, o corpo fica legal. Gente, é automático isso. Não existe ninguém bem com a alma que não cuide do corpo. Mas existem pessoas que cuidam do corpo e não estão bem com a alma. Mas quem está bem com a alma, o corpo vai estar sempre bem. É uma consequência. Então é como se cuidar só do corpo é um trabalho paliativo. É paliativo. Entendeu? Quem está de bem com a alma, o corpo é uma consequência. Ninguém fica bem com a alma e sai todo de qualquer jeito. Não vou tomar banho. Não existe isso. Entendeu? Então a gente vai na essência. A base. O resto é consequência. Por isso que Jesus diz, buscai primeiro as coisas de Deus, as demais serão dadas por acréscimo. Vai refletir a alma, exatamente. E ele reflete sempre. Então, quando você começa, olha, um câncer, estourou uma úlcera, estourou isso, estourou aquilo, isso o corpo já está te dizendo, ei, a alma não está legal. O templo de Deus está desajustado. Entendeu? Porque você para pensar, olha, eu não bebo álcool, eu não fumo, eu me alimento bem, eu faço o meu exercício, está tudo redondo, por que essa doença? Então, é o corpo dizendo, ei, me ajuda, tu está me destruindo. Entendeu? Um abraço no coração de vocês, até o nosso próximo estudo.